Oi bonitas, o vídeo de hoje é de maquiagem para o carnaval. Então eu caprichei no olho de hoje, eu usei muito glitter, muito brilho, é um olho bem marcante, ao mesmo tempo ele tá bem colorido, sabe? Eu não usei muitas cores diferentes, mas tá um olho bem colorido, tá um olho verde água, com azul, com roxo, com preto no canto externo, então tá um olho bem bacana para você pular o teu carnaval, para você festejar. Uma coisa também que eu adorei nessa maquiagem foi esse glitter azul debaixo da linha d'água, nessa parte aqui da linha d'água, né? Se você não gosta dessa opção que eu fiz, você pode trocar as cores. Então, para conferir o passo a passo de como eu reproduzi essa maquiagem, é só continuar assistindo o vídeo. Então, bonitas, para começar o vídeo, eu vou aplicar uma boa quantidade de pó compacto nessa parte aqui de baixo do meu olho, porque hoje a gente vai usar glitter. Na verdade, eu não podia ter feito a minha pele antes de fazer o olho, porque a gente vai usar muito glitter. Então a minha dica pra vocês, quando vocês fizerem a maquiagem pro carnaval, usar bastante glitter, não só pro carnaval, para as outras ocasiões, né? Quando você for usar glitter, primeiro faça o seu olho, depois termine de fazer toda essa pele. Depois eu vou vir com esse quarteto aqui da Jasmine. Eu vou pegar esse tom aqui bem clarinho. Então aqui eu aplico em toda a minha pálpebra móvel e fixa. Aí depois eu vou vir com corretivo branco, da mesma paletinha, tá? De corretivo. E vou aplicar em toda a minha pálpebra móvel para reforçar bastante a cor desse verde aqui que eu vou jogar daqui a pouquinho. Então agora, gente, eu vou usar a paleta de 120 cores. Essa paleta é excelente para você fazer essas maquiagens bem, sabe, carnaval, essas coisas, porque tem todas as cores que você quiser. Então, para começar, eu vou vir com esse branco aqui. Ele é um branco com um pouquinho de cintilância. Vou pegar aquele pincel de esponjinha, tá? Que eu acho que todo mundo tem em casa. E vou pegar uma boa quantidade. Vou aplicar em toda a minha pálpebra fixa, bem abaixo da minha sobrancelha, para iluminar bem. Se você quiser substituir por uma sombra dourada, qualquer outra cor que você queira bem iluminada, também fica bem legal, tá, gente? Depois eu aplico nessa parte aqui do comecinho do olho, para dar um ponto luz, pra sombra não ficar muito verde, mas depois eu vou jogar outra cor mais clarinha. Agora eu vou vir com esse verde cintilante, ele é bem clarinho. Eu vou voltar com essa mesma esponjinha, eu vou pegar uma boa quantidade e vou aplicar nesse início aqui do olho, nesse início aqui da pálpebra móvel, até o centro da pálpebra móvel, depositando e espalhando bastante. Ultrapassa um pouquinho a pálpebra móvel, vem até mais ou menos essa parte aqui do côncavo. Então, se o seu olho for muito pequenininho, essa técnica ela aumenta essa parte aqui dos olhos, né? Dá a impressão que o teu olho é um pouco maior. Em seguida, eu vou vir com esse azul aqui. Ele é um azul bem cintilante. Eu vou aplicar em toda essa parte aqui do centro do meu olho. Aplico até mais ou menos no cantinho externo do olho. Depois, com o pincel de esfumar limpo, eu vou pegar esse aqui, esse pincel bem fofinho. E vou esfumar toda essa bordinha aqui dessa sombra que eu acabei de aplicar, dessas duas cores, tá? Esfumo todo o côncavo para dar um degradê. Agora eu vou pegar uma fita, essa daqui é uma fita micropore, ela é uma fita indicada para pele mesmo, tá? Então aqui eu vou tirar um pouquinho a colinha. Eu não tenho muita prática, quando eu vou fazer o olho eu não uso muito fita. Mas como eu quero um olho bem marcadinho e eu sei que tem meninas que não conseguem fazer esse olho marcado sem usar a fita, já é uma dica para vocês. Se vocês conseguirem fazer sem a fita, melhor ainda, tá, gente? Então vou aplicar abaixo dos meus cílios inferiores, deixando um espaçozinho aqui, tá? E vou aplicar rente ao finalzinho da minha sobrancelha, só que eu não vou aplicar muito rente, aquela coisa muito na diagonal, porque senão, quando eu for tirar a fita, esse olho vai ficar muito pra cima, sabe? Eu quero um olho mais deitadinho, né? Eu quero um formato mais deitadinho, então eu vou aplicar um pouquinho antes do finalzinho da sobrancelha, tá? Mas é pouca coisa, gente. Então agora eu vou vir com o pincel de esfumar, um pincel bem fofinho, aqui. Vou pegar essa sombra marrom, é um marrom bem quente, pegar uma boa quantidade e vou aplicar nesse cantinho externo, encostando com essa fita. Trago só um pouquinho para a pálpebra móvel, só um pouquinho mesmo, tá? Para não ficar muito no canto externo. Esfumo bastante, não tem problema se ultrapassar aqui essa parte, porque vai encostar na fita. Então, quando você tirar, você vai ver que tá bem certinho, tá, gente? Então não se preocupe. Esfumo bastante aqui, trago pra fora. Trago até mais ou menos
um pouquinho para fora do final da sobrancelha, tá? Faço movimentos circulares. Marco todo o côncavo, bem de levinho para não ficar muito marcado. Aqui eu faço movimentos para lá e para cá. Em seguida eu vou vir com esse roxo aqui, é um roxo bem vivo. Eu vou pegar uma pequena quantidade, tá? Ele é um roxo opaco, tá, gente? O marrom também é um marrom opaco. Então eu vou aplicar antes desse esfumado marrom, só que eu vou aplicar em pouca quantidade. Pronto, ó. Apliquei, fiz um risquinho aqui. Agora eu vou limpar todo o excesso que ficou de sombra roxa aqui do pincel. Se você quiser usar outro pincel, também pode. Então aqui eu vou fazer movimentos de vai e vem, bem por cima desse esfumadinho marrom, tá? Faço movimentos circulares. Aplico em toda a minha pálpebra fixa. Vou marcando o côncavo e aí vai juntar com aquela sombra mais clarinha que eu apliquei, com aquela sombra branca. Agora eu vou usar um pincel de cera sintética, esse aqui é um pincel de côncavo. Eu vou pegar o pouco que restou de preto dessa paleta e aqui eu vou aplicar somente no canto externo da pálpebra móvel e da pálpebra fixa. Essa sombra preta, ela vai servir para dar uma profundidade mesmo para esse olhar, tá? Então, eu não ultrapasso de jeito nenhum esse esfumado que eu já fiz aqui, nessa parte aqui de fora, com o roxo marrom. Aí depois, com o pincel de esfumar limpo, vou pegar esse outro aqui, ó, e tento misturar essa sombra, só que sem marcar, tá? Vou esfumando bem de levinho. Trago esse preto pra fora aqui do olho. E depois eu vou fazendo essa transição aqui de cores. Agora eu vou pegar um pigmento da Dylos, esse pigmento aqui na cor 04. Esse aqui é um tom bem clarinho, ele é um branco. Ele é bem fininho, mas ele tem uns brilhos, sabe? Vou pegar com um pincel de cerdas sintéticas e vou aplicar bem abaixo da minha sobrancelha, ó. Depositando bastante. Eu jogo só um pouquinho, bem pertinho desse esfumado que eu acabei de fazer. Aplico um pouquinho nesse cantinho aqui da lágrima, para iluminar bem, que eu gosto desse cantinho interno bem iluminado. Trago um pouquinho aqui para fora do olho. Aí depois eu vou vir com glitter. Hoje o olho tá cheio de glitter, cheio de brilho, é carnaval, então pode abusar, tá, gente? Então agora eu vou vir com fixador de sombra da Abelha Rainha. Vou pegar com o dedo mesmo, em bastante quantidade. E vou dar batidinhas bem em cima dessa sombra azul. Então aqui é bem legal você não deixar faltando, tá? Fixador. Ó, então agora eu vou voltar com aquele pincel de cerdas sintéticas. Ele parece muito com o pincel língua de gato. Você pode usar qualquer pincel que tenha essas cerdas bem firmes para você poder aplicar. Vou vir com esse glitter da Contém 1 grama. Esse glitter é o furta-cor. Esse glitter não vai mudar nada na sombra que eu fiz, tá? Na cor que eu fiz. Só vai ficar com bastante glitter, tá? Com bastante brilho, né? Então aqui eu vou aplicar dando batidinhas com esse pincel aqui de cerdas sintéticas. Então eu dou batidinhas e espalho bastante, tá, gente? Para não ficar glitter acumulado aqui nesse olho. Agora eu vou pegar mais um pouco de sombra preta opaca. Vou pegar o resto que sobrou aqui. Eu ia usar da paleta da Catherine Hill, mas já que eu tô usando essa paleta mesmo, gente, eu tô com preguiça de pegar ali. Mas tá dando aqui pra usar. Então vou aplicar bem encostadinho com essa fita. Então eu aplico só nesse cantinho externo aqui, trago um pouquinho bem rente à minha raizinha dos cílios, fazendo uma diagonal, tá vendo? É só nesse cantinho externo mesmo para dar profundidade. Esfumo bastante. Então vou pegar um delineador cremoso e vou aplicar bem rente à minha raizinha dos cílios. Vou tirar a fita. Ó, gente, ficou bem certinho, tá vendo? Eu gosto bastante de usar fita para dar um acabamento bem certinho pro olho. Eu
não uso tanta fita. Na verdade, quando eu vou fazer meu olho, eu uso aquela esponjinha para acertar ou pincel língua de gato. Mas eu acho que com a fita, para quem é iniciante, é perfeito, porque você não tem um trabalho de ficar acertando toda hora. Você vai lá, cola, faz o seu olho e fica essa coisa bem certinha, tá vendo? Então é bem legal isso, ó, ficou bem certinho os dois lados, tá vendo? Quando eu terminar de fazer o meu olho, vai dar pra ver melhor. Eu coloquei os cílios postiços, eu coloquei os cílios bem naturais. Você pode colocar aqueles cílios bem artificiais que não vai ficar ruim. Então agora eu vou aplicar a máscara de cílios da Avon, a Big Lution. Aqui eu só tô aplicando na raizinha dos meus cílios originais, tá? Pra juntar com os cílios falsos. Então agora eu vou pegar mais um pouquinho de sombra preta, porque esse cantinho externo não tá tão pretinho como eu queria. Eu vou escurecer mais um pouquinho. Eu vou escurecer só mais um pouquinho esse cantinho externo aqui. Aqui eu aplico na diagonal. Trago um pouquinho aqui pra cima, na pálpebra fixa, e escureço só essa lateralzinha aqui, tá, gente? Só esse cantinho externo do olho. Agora eu vou vir com lenço umedecido e vou limpar toda essa parte aqui de baixo do meu olho. Vou limpar todo esse excesso de pó compacto que eu apliquei. Hoje eu vou usar uma base diferente. Eu vou usar essa base aqui da Felicitar. Vou aplicar em toda essa parte aqui do meu rosto. Inclusive aqui embaixo, onde eu aplico o corretivo. Agora eu vou voltar com o corretivo da Jasmine. Eu vou usar esse tom aqui, que é um tom bem clarinho. É 2 ou 3 tons a mais da minha pele, mais claro. Vou pegar com o pincel língua de gato e vou aplicar nessa parte aqui das minhas olheiras, abaixo do meu olho. Depois eu venho espalhando com o dedo, dando batidinhas. Agora eu vou aplicar uma camadinha de pó compacto da paleta da Felicitar. Eu vou pegar esse tom aqui, que é um tom bem clarinho. O pó compacto é legal você usar 1 ou 2 tons a mais do tom da sua pele. Tem que ser bem mais claro do tom da sua pele. Então aqui eu aplico só um pouquinho para selar mesmo essa área aqui do corretivo, para não ficar transferindo. Agora eu vou aplicar lápis preto em toda a minha linha d'água, esse lápis é o da Aquarela. Vou aplicar dando uma borradinha aqui para fora do olho, ultrapassando os cílios. Agora eu vou usar esse pincel de esfumar bem pequeno. Se você não tiver esse pincel, você pode aplicar com um pincel chanfrado, tipo esse aqui, tá? Aí você vai aplicando na raizinha dos cílios, vai engrossando aos poucos e depois vai esfumando. Então eu vou esfumar toda essa parte do lápis preto. Aqui eu vou juntar com o acabamento da fita que eu fiz. E depois eu pego um pouquinho de sombra marrom. Vou pegar aquela sombra que eu usei no começo. Essa daqui, ó. Pegar só um pouquinho e vou aplicar na bordinha desse preto, tá? Desse lápis preto aqui. O glitter que eu vou usar vai ser esse aqui da marca Vinix. Só que antes de eu aplicar esse glitter azul, eu vou colocar uma boa quantidade de pó bem abaixo aqui desse esfumado que eu acabei de fazer, tá? Então aqui eu vou caprichar no pó, porque como eu já fiz a minha pele, não pode cair nada de glitter na minha pele, né, gente? Porque senão estraga tudo. Então eu vou aplicar bastante pó nessa parte, depois eu venho tirando com o pincel mesmo de pó compacto. Eu tiro bastante esse excesso, tá? Então agora eu volto com o pincel de cerdas sintéticas. Eu vou usar esse pincel aqui que eu já usei. Vou voltar com o fixador de sombra da abelha rainha. Vou pegar em bastante quantidade aqui. Vou aplicar bem em cima desse esfumado marrom, preto que eu fiz. Agora eu venho com glitter azul. Esse pincel já tá bem úmido, né, do fixador que eu acabei de aplicar. Então é bem legal você deixar bastante glitter no pincel mesmo, para que ele não caia diretamente na sua pele. Então tá vendo? Ele tá bem grudadinho. Então aqui eu vou depositar bem de levinho, bem em cima desse fixador que eu acabei de aplicar, tá, gente? É em todo esfumado. Então fica bem legal. E a sombra escura que eu apliquei foi para dar um destaque para esse glitter. Pego um pouquinho de pigmento da Dylos na cor 04 que eu já usei, tá? Pego bem na bordinha do pincel e aplico nessa parte aqui de baixo da linha d'água. Esse comecinho aqui, para iluminar bastante. Trago aqui para fora do olho
Trago para esse comecinho aqui do olho, né? Vou aplicar uma camadinha de máscara de cílios nessa parte aqui dos cílios inferiores. Agora eu vou fazer o contorno, vou usar esse bronze aqui da Abelha Rainha, esse é um bronze dourado. Vou aplicar com pincel de pó, esse aqui que eu já tinha usado, pegar nessa quantidade aqui, mais ou menos. Vou aplicar nas laterais aqui das minhas maçãs. Rente ao finalzinho da boca. Agora eu pego um pincelzinho de esfumar e aplico nas laterais do meu nariz. Vou aplicar esse iluminador da Darius, é um iluminador facial, a cor dele é 02. Eu adoro esse iluminador, ele é muito bom mesmo. Eu aplico acima do contorno, esfumando bastante. Aplico um pouquinho no topo do nariz, um pouquinho, apliquei muito. Ai meu Deus, deixa eu tentar tirar aqui com o dedo. Aplico aqui no centro do início da boca e também na pontinha do queixo. Vou terminar de aplicar o batom da Eudora, esse é o rosa marcante, é um rosa lindo, gente. Então eu só vou consertar algumas falhas mesmo, que eu apliquei um pouquinho mais cedo. Então é isso, bonitas, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram do vídeo de hoje, dá um joinha aí pra mim, porque isso me ajuda demais na divulgação dos vídeos. Não deixe de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, é só se inscrever aqui embaixo. Um super beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.